O que é esse problema, então, de embreagem cônica? Tá? Nós temos uma embreagem cônica, deixa eu pegar o meu canetinho aqui, apontador, que transmite uma potência de 29.440 watts. No problema de você, se não me engano, lá na lista de exercício, ela está colocada em potência em CV, certo? Há uma rotação de 1.250 RPM. Eu estou transmitindo uma potência, então, entre os dois, 29.000 watts a 1.250 RPM. Tá? Nessa embreagem, já foi definido que o raio interno... Desculpe, ainda não foi definido. Ela possui um raio interno que eu vou calcular a partir dos dados do problema, tá? E tem um raio externo, tá? Mas ela apresenta um raio médio de 175 milímetros, tá? 175 milímetros. Teremos que usar para essa embreagem um alfa de 12,5 graus, que é o ângulo, né, de conicidade aqui, ó, o ângulo do cone. 12,5 graus. E o material com que ela é feito, a pressão admissível é 0,08 megapascal. Tá? Uma pressão bem pequena. Pressão máxima, vejam que é pressão máxima admissível, 0,08 megapascal. Tá? Então, com a potência e a rotação, nós vamos calcular o torque que está sendo transmitido. E depois, com essa informação do torque, nós vamos calcular o raio RI. E depois, por fim, calcular essa variável aqui, ó, o B. Ó. O B é essa variável aqui. Ó. Qual que é esse comprimento que eu tenho que ter para poder dar esse suporte, então, aí que eu preciso com esses materiais aqui. Tá? Sabendo que eu preciso de um raio médio de 175 milímetros. Ok? Esse problema, exercício, é mais ou menos um projeto e análise ao mesmo tempo. Tá? Tem as duas coisas juntas. Tem informação que conduzem a uma análise e outras informações que conduzem a um projeto. Né? Por exemplo, a largura B. Então, determinar o quê? Primeiro item, largura, a força para acoplar a embreagem e qual é a largura da embreagem. Tá? A partir desses dados, então. Tá? Inicialmente, vamos calcular o torque transmitido. Então, o torque transmitido, estou usando uma outra fórmula diferente do exercício anterior, ele depende da rotação e da potência. Então, o torque perdido depende desse cálculo e corresponde, então, a 224 Nm. Então, entre um elemento e outro, nós vamos transmitir 224 Nm. Um torque de 22 kg a força metro, mais ou menos, para situar no quilograma, né? Esse é o torque, então, é o primeiro cálculo que a gente faz, usando essa fórmula aqui. Feito o cálculo do torque, nós vamos para o segundo item. Eu tenho o torque e tenho o rádio do disco. Então, eu posso, a partir dessa expressão, calcular qual é a força normal que deve ser aplicada aqui para transmitir o torque. Então, é isso aqui. Ó. Eu tenho um torque de 224 Nm. Eu estou transmitindo um torque de 224 Newton vezes metro. E agora eu estou calculando qual que é a força normal, essa força aqui, ó, qual é essa força normal que eu preciso aplicar aqui para poder transmitir 224 Nm. Tá? Ela parte da força de atrito. A força de atrito, que é esses dois elementos aqui, vezes o raio igual ao torque. Então, calcula a força normal. Precisamos de 6.425 Newton para transmitir 224 Nm de torque. Aí, ó. Aí, da força normal, podemos tirar, então, a força F. Né? Tá aí. Eu só tinha colocado aqui, então, para mostrar no desenho. Nós temos a força normal e, a partir dela e do ângulo alfa, podemos, a sequência, calcular a força normal. Tá? Mas, antes disso,
Deixa eu ver se eu calculei aqui, peraí. Isso vem na sequência. Ficou errado ali o local daquele. Isso aqui ficou errado aqui, ó, tá? Na sequência, tem o cálculo da força necessária para acoplar o sistema. A força que eu preciso para iniciar o acoplamento é a força Fe. Depende dessa equação aqui. A força normal, do ângulo alfa e do atrito. Então, se eu jogar aqui em cima, eu posso calcular a força de acoplamento da embreagem. Quanto é que eu preciso? 2.645 newton. Para fazer a ligação entre os dois cones, para mim ligar os dois cones um com o outro e iniciar o movimento, eu preciso de uma força de 2.600, né? Para iniciar o movimento, tá? Iniciar o acoplamento entre eles. Depois, essa força vai para a força F, tá? Que a gente vai calcular depois na sequência, tá? Então, inicialmente, eu preciso de 2.645, porque um está girando e o outro parado. Então, eu preciso de mais força nesse momento. Na sequência, nós temos a força para desacoplar. Força para desacoplar só vai ser necessário se eu tiver essa condição. Se isso for maior do que o outro lado. Senão, não precisa. Calculo, então, esse lado da expressão, esse outro lado da desigualdade e comparo os dois. Tá? Nesse caso aqui, ó, isso aqui deu 0,19, isso aqui deu 0,21. Como a condição não foi atendida, não é necessário calcular a força de desacoplamento. Se tivesse dado o contrário aqui, maior, F considerado maior, precisaria da força de desacoplamento. E aí eu precisaria usar essa fórmula aqui, então, para calcular a força para desacoplar o sistema. Tá? O que mais que vem pela frente? A força normal. Tá? A força para acionar a embreagem. Então, durante o acoplamento, depois de acoplado, eu preciso manter uma força F para garantir a transmissão do torque. Essa força F é a pior das duas condições anteriores que tem lá na teoria, né? É a força Fn vezes seno de alfa. Alfa 12,5, Fn que eu preciso 6.000, tá? Gera uma força F para manter acoplado de 1.380. Vejam que para iniciar o acoplamento, eu preciso de quase 2.600, que é o Fe, né? Agora, depois que as duas estão girando com a mesma velocidade, eu vou precisar de uma força menor, né, que é a força F. Tá? Então, essa é a força para manter a transmissão do torque. Largura da face da sapata. Tá? Então, nesse problema, como foi fornecido no problema a informação... Peraí. Como foi fornecida a informação do raio médio, nós temos que achar uma expressão que relaciona o raio médio com as variáveis que eu preciso para calcular a pressão máxima admissível. Em primeiro lugar, na expressão que permite calcular a força da embreagem, ela está relacionada com a pressão máxima. No problema foi dado pressão máxima admissível. Então, eu peguei a fórmula que relaciona a pressão máxima admissível. E essa fórmula da pressão máxima ou máxima admissível, ela se relaciona com o raio interno, né, do meu disco, tá? do cone. Tá? Só que no problema foi dado o raio médio, 175. Então, nesse valor do RI, eu tenho que colocar aqui a informação do que é o raio médio. Então, chegamos aqui. Para desgaste uniforme, raio médio é o raio R0 mais o R interno sobre 2. Se eu colocar essa expressão em função do RI, R0 mais RI,
Isso aqui passa lá em cima multiplicando, fica 2R médio. Na realidade, eu vou colocar em função do R0. Se eu colocar em função do R0, o R0 aqui é igual a 2R médio menos o RI. Está aqui ele. Esse R0 eu vou largar aqui dentro. Ó. Vou pegar essa expressão aqui e vou largar aqui dentro dessa aqui. Então, todo esse valor aqui, 2R médio menos RI, me fornece, então, esse valor aqui, certo? Então, vejo que ficou 2RM menos 2RI vezes RI. Tá? Então, eu entro aqui, já tem uma expressão em função do RI. R médio que eu conheço, esse valor eu conheço, e o RI eu quero determinar. Então, se eu colocar essa expressão em evidência agora, se eu levar isso aqui para cima e isso para baixo, achar uma equação para resolver esse problema, nós chegamos a uma equação como essa. Eu faço as multiplicações, 2RI, esse valor, vezes esse RI aqui, dá menos 2RI ao quadrado, mais 2RM vezes RI, menos esse valor igual a zero. Isso aqui chegou numa expressão, numa equação do segundo grau. Numa equação do segundo grau, que é uma equação, né, do segundo grau que tem que ser resolvida em função do RI. Essa variável é que eu não conheço. Então, eu tenho RI ao quadrado, RI, e o valor sem a variável. Isso é uma equação do segundo grau. Se eu resolver essa equação do segundo grau, eu acho o valor do RI para poder achar o valor da largura B da sapata. Então, vejam, nós temos como valores, vamos colocar lá na expressão. Aqui, então, contador. Se eu pegar, então, esses valores aqui, colocar na equação, tá? Nós vamos chegar, então, nesses valores aqui, menos 2RI ao quadrado, mais 350 vezes RI, mais esse valor aqui. Esses valores correspondem a essas parcelas aqui, Essa parcela, essa aqui que está ligada com vezes o RI, e menos 2 aqui, São exatamente esses valores que estão aqui, Menos 2, 350 e menos esse valor aqui, igual a zero. Formou uma equação de segundo grau. Aplico o teorema de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, para resolver a equação do segundo grau. Tem o termo A, o termo B e o termo C. Resolvo a equação, tiro que o raio, uma das raízes da equação é 166 e a outra raiz 8,29. Então, isso corresponde ao raio que eu devo ter para a minha embreagem para garantir aquelas condições iniciais. Esse ou esse? Qual que eu vou usar? 8,29 milímetros para um elemento mecânico transmitindo aquela potência é impossível. Então, a partir dessa análise, essa dimensão aqui se torna mecanicamente impossível. Tá? Sobrou essa dimensão aqui. Eu vou, então, atribuir que o valor do RI deva valer, então, 166,7 milímetros. Como o raio externo é 2R menos RI, a partir disso, tiro que o raio externo tem que ser este aqui, 183. O raio interno, então, tem que ser 166. O raio externo tem que ser 183. E desses dois raios, então, eu tenho o raio médio, que é 175. Com essa análise, eu tiro qual que é a largura B do cone. Esse aqui é o raio interno, 166. Esse aqui é o raio externo. Esse ângulo aqui é o ângulo 12 graus e meio. Eu preciso montar um triângulo retângulo para poder fazer o cálculo. Eu tenho esse cateto. Se eu tiver esse cateto aqui e esse ângulo, eu vou determinar o B. Tá? Então, né, eu acho que por causa da reunião aí. Né? Então, pessoal, vejam, eu preciso formar um triângulo retângulo para poder calcular o B. Então, se eu fizer essa dimensão de 183 milímetros, que é esse raio externo, se eu subtrair
166, que é esse raio interno, que é essa dimensão aqui, ó. Sobra aqui R0 menos RI igual a 16,59. Fechou? Então, ó, eu tenho aqui 16,59. Eu tenho aqui o ângulo de 12 graus e meio. Eu quero calcular a hipotenusa. Então, B vezes seno do ângulo igual ao cateto oposto. B vezes seno de alfa igual a 16,59. Me dá, então, que B é 76,7 milímetros. Tá? Então, nós calculamos, então, a partir disso, a largura B, que tem que ter esse freio de discos cônicos, tá? Para poder transmitir aquela capacidade de carga inicialmente dada, sem ultrapassar a pressão máxima admissível. Tá? Então, esse problema basicamente envolve isso.